Olha só, nós recebemos uma notícia excepcional, uma notícia que pegou todo torcedor do Cruzeiro de surpresa sobre a possibilidade de aparecer um novo estádio em Betim. E o melhor de tudo, o Cruzeiro não teria que arcar com um centavo e ainda assim teria nos teus cofres 150 milhões de reais. Renato, explica melhor esta história. É simples. O Cruzeiro estaria deixando que o estádio utilizasse a sua marca, teria arrecadação de 80% da bilheteria, ingressos, camarotes e tudo isso vai ser para que este estádio receba, podemos dizer assim, a marca do Cruzeiro. Já tem um local que está sendo praticamente dado, o Cruzeiro não vai gastar também com o local, vai ser oferecido pelo prefeito de Betim, o Vitorino Medioli, que é um baita de um cruzeirense. Ninguém pode negar que o Medioli tem ajudado o Cruzeiro nos últimos anos e ainda tem que se ressaltar. Tem um investidor e quem falou isso foi o próprio Medioli. Uma situação que é bem parecida também com o do rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, que praticamente ganhou um estádio da Arena RBRV. E o mesmo pode acontecer com o Cruzeiro. Além de ter um estádio novo, pode ter grana nos teus cofres. E quem trouxe essa informação para nós foi o pessoal do jornal O Tempo. E a gente vai ressaltar cada detalhe desta informação aqui para você. Apesar dessa notícia muito boa que a gente recebeu, ainda assim temos que ressaltar, ser um pouco estranho, porque hoje nós temos uma reunião, o Ronaldo tem uma reunião com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para falar sobre o Mineirão. Em um dia a gente recebe uma notícia de que o Cruzeiro poderia assumir o Mineirão, na outra que o Cruzeiro receberia uma proposta para construir o teu próprio estádio. Eu acho que uma coisa pode já ter ligado à outra. Depois da notícia ter saído de que o Cruzeiro poderia assumir o Mineirão, o próprio Medioli começa a acelerar as coisas e divulga para todos que o Cruzeiro pode ter sim a construção do seu próprio estádio. Até porque, vamos supor que o Cruzeiro comece um acordo com o Mineirão, como é que o próprio Medioli vai ficar lá em Betim com esta possibilidade de construir um estádio? E eu vou trazer aqui agora para vocês o que foi falado no portal Super sobre a possibilidade do Cruzeiro ter o seu novo estádio. Olha só. O Cruzeiro deve receber nos próximos dias uma proposta muito atrativa para ter um estádio que possa chamar de seu e evitar definitivamente os gastos que tem tido com o Mineirão nos últimos anos. Todo mundo sabe que o Mineirão é um estádio muito caro. Olha só, além de faturar de imediato 150 milhões de reais, o Cruzeiro não teria que arcar nenhum centavo com a construção. Renato, isso é realmente verdade? Sim, e quem falou isso foi o próprio Vitorino Medioli, que é cruzeirense fanático, é o responsável pelo grande sucesso do Sada Cruzeiro e é prefeito de Betim. Ele mesmo teria disponibilizado que o Cruzeiro tivesse ali separado podemos dizer assim, um terreno que vai ficar mais ou menos 8 quilômetros, de 8 a 12 quilômetros do estádio do Atlético Mineiro. Ou seja, um estádio perto do outro, uma via perto da outra, movimentada, não teríamos tanto problema assim, por exemplo, de trânsito para entrada no estádio. Olha só, segundo o Medioli, a nova Arena Mineira ainda irá contar com conceitos modernos de construção civil e mobilidade urbana, com inspiração na Arena da Baixada do Atlético Paranaense. Quem vê a Arena da Baixada do Atlético Paranaense sabe que ela é muito moderna, ela tem uma mistura de gramado artificial com gramado realmente, o teto é muito top, abre e fecha quando quiser, se tem chuva não é problema para eles, então é uma arena muito tecnológica. Renato, e como seria a capacidade dessa arena? Olha só, segundo as informações do Tempo, a capacidade dessa arena seria de 45 mil torcedores. Renato, é uma proposta, não é um pouco baixo? Sim, para quem está acostumado com um estádio de 60 mil, mas eu vou te falar, se construir um estádio com a possibilidade de extensão durante os anos, eu acho que seria perfeito para o Cruzeiro. Você constrói um estádio com capacidade de 40, 45 mil, mas você deixa alguns espaços por ali que daqui a alguns anos possa ter o crescimento 50, 60 mil, até porque a gente tem visto um crescimento muito bacana na média de público no estádio. O Cruzeiro começou a lotar o estádio durante este Campeonato Brasileiro Série B, a torcida está empolgada. Se a gente tivesse uma média de 45 mil torcedores por jogo, lotando 100% todo santo jogo, já estava perfeito. Mas duvido muito que isso vá acontecer sempre na vida do Cruzeiro.
Provavelmente, por exemplo, se a gente tivesse o Mineirão todo santo jogo, a gente não lotaria sempre os 55, 60 mil. Acontece, o Cruzeiro tá vivendo um bom momento e a torcida tá abraçando. Mas 50, 60 mil toda santa vez é um pouco complicado de acontecer. E olha só, a Vitorino Medioli diz ainda que existe um parceiro internacional com capacidade financeira e a sua ideia é apresentar a proposta para o presidente do Cruzeiro SAF, o Ronaldo Nazário. Segundo o prefeito de Betim, o custo da construção da arena está estimado em 450 milhões de reais, com a previsão de ficar pronto em 24 meses de obra. E o lançamento da proposta vai ser nos próximos dias, ou seja, tá lançando a proposta, Ronaldo vai ter que pensar, tem negociação com o Mineirão, e aí eu vou te perguntar, tu prefere ter um acordo com o governo para ficar com o Mineirão, ou tu prefere ter um próprio estádio? E segundo o Medioli, o Cruzeiro teria 80% da bilheteria, é muito maior do que o Cruzeiro recebe hoje com o Mineirão, que é do estado e não é do Cruzeiro. É uma negociação que não é de um dia para o outro, nós teremos sim muitas conversas, muitos capítulos a serem divulgados, mas tem que ressaltar que é uma proposta muito boa para nós. Além de que o Cruzeiro receberia algo em torno de 150 milhões de reais já de cara. Como assim? 150 milhões de reais para investir no estádio? Não, 150 milhões de reais para o Cruzeiro. Até porque o estádio vai estar usando a marca do Cruzeiro. E não vai ser simplesmente um estádio. Vai ter ali uma coisinha ali, vai ter uma coisinha ali, pode ter um shopping ali. E tudo vai ser usado com a marca do Cruzeiro. É muito interessante para nós a proposta que o Vitorino Medioli está apresentando. Tá todo mundo fazendo um esforço. Já, segundo ele, já tem um investidor. Segundo ele vai liberar um próprio terreno que é caro pra caramba. Comprar terreno na cidade é caro pra caramba. O Cruzeiro não vai ter que se preocupar com isso e não vai ter que arcar com nada. Vai ter que fazer como o rival, sentar, ficar quietinho, de boa, esperando o estádio ficar pronto em 24 meses. Eu acho que é muito bacana. E eu vou citar aqui para vocês as palavras do próprio Vitorino Medioli. Abre aspas. Vamos propor uma reunião com o Ronaldo e apresentar a possibilidade de parceria e conhecer todo o projeto. Temos um parceiro internacional extremamente motivado e a prefeitura, que tem gestão ambiental própria, pode acelerar a construção. O acesso é ótimo e fica em linha reta a poucos quilômetros de onde o Atlético Mineiro está construindo a sua arena. O local é bem servido com transporte público, avenidas largas, infraestrutura completa, shopping e outros espaços para desenvolver essa estrutura do lazer e do esporte. Ou seja, não é só o Cruzeiro que vai ganhar, a própria prefeitura de Betim também vai ganhar com isso. Por quê, Renato? Porque Betim vai ter ali um shopping, vai ter a marca do Cruzeiro, vai ter um público bacana, o estádio pode ser utilizado também para outras coisas além dos jogos, então é uma oportunidade que tem que ser pensada. Não estou falando que já tem que aceitar de cara, até porque nós temos poucos detalhes até o momento, mas com certeza é uma possibilidade que tem que ser pensada pelo Cruzeiro. Pergunta a cada um de vocês aí de casa o que achariam desta possibilidade. O que vocês pensam sobre o Cruzeiro ter o próprio estádio? Parece um sonho ou realmente é uma coisa muito distante de acontecer e a torcida do Cruzeiro está iludida? Eu, particularmente, depois de ver as palavras do próprio Vitorino Medioli, que é um cruzeirense fanático, que nos ajudou nos tempos difíceis, eu também estou muito confiante que isso pode acontecer. Coloque aqui a sua opinião nos comentários para a gente saber o que você pensa. Olha só, agora uma notícia de um jogador que passou pelo Cruzeiro recentemente. Eu estou falando de um cara que fez história com a camisa do Cruzeiro. Eu estou falando do volante Henrique. O cara fez um desabafo muito, mas muito forte nas redes sociais. Ele colocou o link, pediu pra galera que veja, né, as tuas próprias palavras, o teu lado da moeda sobre tudo que aconteceu no Cruzeiro. E o Henrique, ele fez literalmente como se fosse um livro. É muito, muito grande. Então eu tentei fazer aqui para vocês um resumo. Ainda assim ficou grande, mas comparado ao que o Henrique colocou lá, porque ele mostrou toda a sua trajetória de sua carreira, eu acho que eu consegui fazer um resumo bacana. O Henrique começa o seu texto da seguinte maneira: desde que saí do Cruzeiro, eu tenho escutado tanta coisa. Ah, o Henrique é mercenário, o Henrique não tem gratidão, o Henrique está acabado, o Henrique é um traidor. Antes que você me pergunte se eu não fico magoado com esses comentários, preciso deixar algo bem claro. Eu sou muito grato ao clube e principalmente aos torcedores cruzeirenses. Sem o carinho e sem o apoio deles, nossa relação não teria dado certo por tanto tempo. Todo mundo que conhece a história do Cruzeiro sabe que o Henrique ficou por aqui por muito, mas muito tempo.
conquistou títulos, ganhou o respeito da torcida do Cruzeiro, mas nos últimos anos isso se apagou, né? As últimas passagens do Henrique foram decepcionantes, podemos dizer assim. Eu até falei na época, se eu fosse o Henrique, aposentava. A história dele no Cruzeiro estava bonita demais. Começou as lesões, o jogador ainda assim se recupera e tenta arrumar outra equipe para dar oportunidade para o Henrique. E eu vou continuar trazendo aqui para vocês outras partes, né, do resumo do Henrique. Olha só. E é pelo respeito que tenho por cada torcedor que eu digo que não. Eu não fico magoado com o que algumas pessoas dizem ou escrevem sobre mim, que não compreendem as atitudes que eu tive de tomar. O ser humano é assim, geralmente se apega a uma coisa ruim e se esquece de todas as outras coisas boas que alguém já fez na hora de julgar. Sei que nem toda a torcida do Cruzeiro pensa desta forma, porque muitos ainda se lembram e fazem questão de demonstrar isso, dos grandes momentos que vivemos juntos. Por isso senti a obrigação de quebrar o silêncio e contar o meu lado da história, de dizer a verdade. Eu prometo. Mas antes eu quero dividir com os cruzeirenses uma lembrança bonita, ao mesmo tempo triste, uma recordação que, por mais que não tenha tido um final feliz, faz eu me sentir vivo toda vez que penso nela. O Henrique falou sobre toda a sua trajetória no Cruzeiro, toda a sua trajetória na sua carreira, por todas as equipes que ele passou. Eu vou colocar aqui apenas o resumo que nos interessa, porque senão vai ficar muito grande. Henrique continuou falando, abre aspas. Só que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Em 2019, a crise bateu forte. Como capitão, você fica exposto nestes momentos. Salários atrasados há 2 meses. Quem ia conversar com o elenco? Eu. Cobrar da diretoria? Eu. Dar satisfação para a torcida? Eu. Falar com a imprensa? Eu. É palavra do Henrique. Tudo certo. É de jogo. Mas algumas situações começaram a fugir muito do meu controle. No final, capitão é só um cargo simbólico. Ele não tem a caneta para decidir nada. O futebol é um elástico. Você tem de manter ele esticado o tempo todo. Se afrouxar pelo menor tempo que seja, você perde a força. E aí o risco é grande, porque é necessário gastar muita energia até esticar de novo. Foi o que aconteceu. O Cruzeiro afrouxou o elástico dentro e fora de campo. E em mais de 10 anos eu nunca tinha tido salários atrasados. Por exemplo, o Cruzeiro era um clube bem estruturado, mas de repente estava muito fragilizado e sem forças para reagir. Dentro de campo nunca vi tanta falta de compromisso por parte de alguns atletas. Lembro do dia em que perdemos de 4-1 para o Grêmio, em plena Independência. No fim do jogo, eu estava morrendo de raiva por dentro, mas tinha jogador do nosso time dando risada com o adversário, num clima tranquilo, como se a gente tivesse vencido a partida. Aquilo foi muito decepcionante. Eu até gostaria, né, que o Henrique se pronunciasse um pouco mais sobre quem é esse jogador. Faz como todo mundo fez, joga no ventilador, expõe tudo pra gente saber qual foi realmente a verdade sobre tudo isso. Trocar a camisa, cumprimentar um ex-companheiro que está do outro lado, beleza, isso é normal. Mas levar de 4-1 em casa e os caras saírem dando risada, aí eu não podia aceitar. Realmente, o Henrique sentiu muito nesse dia. Eu senti bastante, me lembro que fiquei retado da vida. Palavras do Henrique. Confesso que perdi a calma em várias ocasiões. Sei que o capitão do time precisa ter político, fechar os olhos para algumas coisas. Porém, eu estava no meu limite. Fui para o embate, confrontava os outros jogadores e acabei absorvendo para mim toda a carga negativa dos maus resultados. Foi um ano tão desgastante que desta vez, no jogo do rebaixamento, nem conseguia esperar chegar no vestiário. Comecei a chorar em campo mesmo, de tanta tristeza e revolta. A torcida do Cruzeiro não merecia isso e realmente nós não merecíamos. Eu tenho certeza que o Henrique nem de perto foi um dos responsáveis diretos assim pelo rebaixamento do Cruzeiro. A gente observava o Henrique naquela época, ele ainda tinha um nível ok. A gente viu falta de compromisso de alguns jogadores, mas eu garanto para vocês que o Henrique não era um deles. Olha só o que ele falou mais. Lembro de sair da reunião e falar com o Beneci, que também ficou impressionado com a frieza da diretoria. A verdade é que quem tinha chegado lá estava caindo de paraquedas. Nem se deram o trabalho de saber quem queria sair e quem queria permanecer. Eu fui para o Fluminense, mas não me adaptei. Meu corpo foi, mas minha alma ficou. Meu coração queria ter ficado. Eu estava no Rio, mas ficava acompanhando os jogos do Cruzeiro, lendo as notícias sobre o Cruzeiro. Não demorou, veio a pandemia, tudo parou. Para minha felicidade, Deus me colocou de volta no Cruzeiro. Infelizmente, eu tive uma lesão grave ao retomar e entrei em um processo longo de recuperação.
3 cirurgias, a dor te paralisa, te deprime, te imobiliza. Estava tudo fora de ordem. Cara, foi um momento dificílimo que o Henrique passou. Eu me lembro até do acidente, né, que ele caiu de um penhasco e por milagre de Deus, o cara sobreviveu. Ele ainda falou mais, né, sobre tudo que ele está fazendo para voltar aos gramados. Prestem atenção. Meu carro simplesmente despencou a 200 metros de altura, capotou morro abaixo. Os bombeiros me tiraram pelo teto solar. Inacreditável. Deus agiu de novo. Eu sobrevivi a uma queda brusca, praticamente intacto, sem machucado algum, sem lesão cerebral, nada. Este acidente me fez repensar algumas coisas, a começar pela minha relação com o Cruzeiro. Juntos conquistamos 10 títulos, metade da minha vida foi de dedicação total ao Cruzeiro. Tenho 524 jogos pelo clube, sou o 8º jogador que mais vestiu a camisa. Eu chorei, sorri, suei e dei a cara para bater. Nunca me omiti. Por isso, eu não posso confundir o Cruzeiro com as pessoas que comandam o clube num dia e no outro já não estão mais lá. Que te mandam embora, mesmo machucado, em tratamento após 3 cirurgias. É uma decepção, de fato, mas que está longe de representar o meu sentimento pela instituição. Em 2019 as coisas desandaram e, é claro, eu errei também. Disse isso em todas as ocasiões que pude. Errar é humano. O erro não pode apagar a história que tenho com o Cruzeiro. Eu me orgulho todos os dias enquanto levo as minhas filhas para a escola, do que eu fiz neste clube, do que este clube fez por mim. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu ia resumir? Pois é, tá muito bem resumido. Se eu for falar mais, eu fico aqui o dia todo e tem mais. Vou só encerrar. Sim, eu estou fazendo de tudo para poder voltar a fazer o que mais amo, que é jogar futebol, seguir meus hobbies, como jogar tênis nas horas vagas. Não está em meus planos parar desta maneira, mas caso seja impossível retomar ao futebol, eu não terei do que me queixar. Jamais imaginei ser jogador. E olha aonde eu cheguei, tudo que conquistei. Isso é o que quero ficar na história. Eu prometi contar a verdade, então aqui está o verdadeiro Henrique. O Henrique não está acabado, muito menos magoado. O Henrique está vivo. Palavras do jogador que ainda está tentando voltar aos gramados. A gente já falou diversas vezes, né? Se eu fosse o Henrique, eu teria aposentado porque a situação estava crítica. Era lesão atrás de lesão, o clube se responsabilizava por pagar os salários e o jogador não conseguia retribuir dentro de campo. E a gente sabe que o Henrique tem isso na sua cabeça. Mas, Henrique, pode ter certeza, sua história não vai ser apagada, seu profissionalismo com o Cruzeiro não vai ser apagado. Eu sei que você tem os seus processos, como todo jogador que passou. Recentemente eu vi até um processo do Lucas Silva contra o Cruzeiro. Mesmo que ele tenha dado um desconto muito alto, ainda assim foi um processo. Todo mundo está cobrando os teus direitos. Se eu for fazer isso, não existe mais jogador nenhum que gosta do clube. Nós tivemos o Fábio, nós tivemos o Henrique, nós tivemos vários atletas processando o Cruzeiro. Até porque a culpa é principalmente de quem assinou os contratos burros, né? A dupla Patati e Patatá de 2018 e 2019, que terminaram com um buraco enorme no Cruzeiro. O Henrique fez o seu desabafo. E eu peço a vocês que coloquem aqui nos seus comentários, aqui embaixo, coloquem nos comentários qual é a sua opinião sobre a história do Henrique. Eu acho que vale muito a pena falar sobre isso.